O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, a assunção de Nossa Senhora, ou seja, a sua elevação de corpo e alma, é um sinal da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Maria é aquela que carrega Jesus em seu ventre ao longo de 9 meses. E no fim da sua vida, é Ele que a carrega então para o céu inteira, para estar na presença de Deus. Esta é uma verdade de fé, que nós chamamos de dogma. O dogma não está propriamente explícito na Bíblia, mas a Sagrada Escritura nos dá indícios, nos dá sinais sobre esta verdade que é proclamada pela Igreja. Qual é a verdade? Que Maria foi preservada de todo o pecado. E por isso mesmo que ao fim da sua trajetória nesta terra, ela é recolhida por Deus. Vamos à Sagrada Escritura. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Maria, ela não experimentou o pecado, porque ela foi desde todo sempre conservada por Deus para ser a mãe do Salvador.
ela não poderia gerar aquele que é santo sendo contaminada pelo pecado. Se ela não conheceu o pecado, logo ela também não conheceu a morte. Essa é a lógica divina. Deus não permite que o seu corpo se decomponha como o nosso ao morrer. Na verdade, a morte não faz parte do projeto de Deus. A morte passa a existir quando o pecado entra no mundo. Mas na verdade, no plano amoroso de Deus, nós somos criados para ser imortais. A morte então passa a entrar na nossa vida como seres humanos quando a humanidade cede ao pecado. Então tudo se desorganiza, tudo se mancha e agora nós sentimos, não só no espírito, mas também no corpo, as consequências dessa desordem. Maria não sabe o que é isso, porque ela é puríssima. Sendo assim, amados irmãos, nós vemos claramente nas leituras de hoje que Deus então a toma para si. É o que diz o livro do Apocalipse, bastante simbólico, que fala de uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho que será um rei. O que nós entendemos por isso? Aqui está a figura de Maria. Também se aplica a essa figura a própria igreja, porque ela representa a igreja pura. E num dado momento, quando o dragão tenta investir-se contra essa criança, que é Jesus, e contra sua mãe, que é Maria, Deus então, no caso Deus Pai, ele leva para junto de si esta criança. Então nós sabemos que Jesus é aquele que passa pela morte para nos redimir, e ele é vitorioso. E a partir disso, então, ele ressuscita e nós podemos ressuscitar com ele. E o que acontece com a mulher? Essa foge para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Então nós vemos aqui simbolicamente que Deus prepara um lugar especial para quem? Para a mãe de Deus. Continuemos. A segunda leitura vai nos falar que Jesus é o primeiro a ressuscitar. E depois, aqueles que pertencem a Ele, por ocasião de sua vinda, também ressuscitam. Essa é a promessa de Deus, que aqueles que vivem nessa terra, na amizade com Ele, também vão ressuscitar, ou seja, no final dos tempos, depois do julgamento, o corpo e a alma que tinham sido separados pela morte, agora vão se unir novamente. É a ressurreição da carne. O que acontece com Maria? É a antecipação disso que acontecerá conosco. Então, ela é recolhida de corpo e alma, completa diante de Deus. Vocês percebem que todas as peças vão se encaixando? Por fim, nós nos deparamos com o Evangelho de hoje, em que Maria, depois de ser visitada pelo mensageiro de Deus, o arcanjo Gabriel, ouve dele que para Deus nada é impossível. E Maria é aquela que tem esperança na palavra de Deus, e nós devemos também acreditar como ela, ter esperança até o último instante. Ainda que as coisas não aconteçam da forma como nós imaginamos, mas a esperança nos move a perseverar e a conhecer aquilo que é o plano de Deus e o melhor que Ele tem para nós, que é infinitamente maior do que até o que nós idealizamos e pensamos, por certo. E acontece que Maria, nesta cena de hoje, ela corre apressadamente até Isabel, a sua parenta, que também estava grávida. Então, veja bem, Nossa Senhora aqui já está gestante, ela já havia concebido, a partir do momento que ela diz sim, por obra do Espírito Santo, Jesus passa a habitar o seu ventre. Então essa gestante, Maria, vai até uma outra gestante que já está numa gravidez mais delicada, porque já tem uma idade avançada, e ocorre o encontro dessas mulheres e o encontro de Jesus no ventre de Nossa Senhora e de João Batista no ventre de Isabel. Como é bonita a maternidade que transforma as mulheres.
ainda que seja acompanhada na gestação por mal-estar, talvez por inseguranças próprias, desse novo que vai acontecendo e vai transformando o corpo e também o ser da mulher, nós vemos que algo também nelas brota de uma forma muito forte, um amor maior, amor que não cabe dentro de si. É assim uma mulher que vive a maternidade com amor. E uma gestante se torna mais sensível a outra gestante, verdade ou não é? E há muita probabilidade de que uma mulher, quando gesta uma criança, também possa valorizar ainda mais a sua mãe, quando começa a fazer associações. Nossa, minha mãe também passou por muito de tudo isso que eu estou vivendo, e na época dela, com menos recursos que eu, gestante, tenho hoje, passou por coisas mais difíceis ainda. Minha mãe viveu isso. A mulher que faz essa reflexão, que se permite pensar assim, começa a olhar para a sua própria mãe de uma outra maneira. E para muitas pode haver uma reconciliação, para outras pode haver um olhar especial para a sua mãe, se sentindo mais conectada a ela. É a maravilha da gestação. E é o que acontece hoje com Nossa Senhora e Isabel, que se encontram e glorificam a Deus. E é a própria palavra de Deus, através da boca de Isabel, que diz, pela graça do Espírito Santo, a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Esta é a primeira parte da oração da Ave Maria que nós rezamos, que é uma oração bíblica. Já a segunda parte é aquela que a igreja então completa, dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós acreditamos que Nossa Senhora, ela está conosco como intercessora, porque se ela está junto de Deus, contemplando a face do Senhor, porque ela não é uma qualquer, ela é bendita entre todas as mulheres, ela também está espiritualmente junto conosco, que somos igreja. Se Maria chega ao céu, elevada pelo próprio Senhor, e diz a tradição, com os anjos que fazem com que ela suba aos céus, nós que somos humanos, como ela, também temos a garantia de um dia, se nós perseverarmos na fé, na esperança, também na caridade, de estarmos junto de Deus. Veja a beleza da doutrina católica. Nós não idolatramos Nossa Senhora, não, nós a respeitamos profundamente, como alguém que respeita a própria mãe, porque é mandamento honrar pai e mãe. E você acha que Jesus se esqueceu desse mandamento? Não, ele viveu plenamente os mandamentos, a lei. Então ele honra a sua mãe que é especial, a sua mãe que está junto com ele. E esta se torna mãe da igreja, porque quando ela assume a Jesus Cristo, ela também assume o Senhor por inteiro. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo místico que está presente aqui. Nós somos os braços do Senhor, as pernas do Senhor, porque através de nós a sua mensagem pode chegar até as pessoas. Então Maria também é nossa mãe. E ninguém pode tirar de nós, católicos, essa verdade. Vamos então, amados irmãos, olhar para ela e ver que os passos que ela seguiu sempre foram aqueles em direção a Jesus. Maria não tira nada de Jesus, muito pelo contrário. Quando ela chega, Maria saúda com a paz e Isabel percebe que Jesus está ali. Então quando nós também pedimos a intercessão de Nossa Senhora, nós estamos mais próximos de Jesus, porque é esse o papel dela, que você possa cada vez mais acreditar como ela acreditou. Bendita é esta que acreditou, porque o Senhor realizou aquilo que Ele prometeu. Maria nos dá 3 segredos hoje através
desta sagrada escritura que é proclamada. Primeiro segredo, o da fé. Ela fala: eis-me aqui, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela é visitada pelo anjo, diante do novo de Deus na sua vida, diante da missão que Deus te deu, e Ele te capacita para ela, porque Deus não dá uma missão que a gente não possa cumprir, Ele nos dá meios para realizá-la. Nós precisamos pela fé dizer: Senhor, eis-me aqui. Então eu confio. Temos a capacidade de nos lançarmos, de nos entregarmos. Eis-me aqui, Senhor. Não é por um acaso que isso acontece na minha vida. Primeiro segredo, a fé. Segundo segredo de Nossa Senhora, que é revelado a nós, a esperança. Ela acredita que para Deus nada é impossível. E nós precisamos também crescer nessa esperança. Por fim, depois da fé e da esperança, nós temos a caridade. Maria, ela não fica rodeando o seu próprio ego, agora com o privilégio de ser a mãe do Senhor, rainha. Não, ela se coloca no lugar daquela que precisa dela. Então nós vemos o terceiro segredo, que é a caridade. Maria, ela se desloca, e não apenas fisicamente, de forma geográfica, né, pelas montanhas da Judeia, não é? Mas ela sai de si mesma. É um movimento que nós temos que fazer constantemente. No mundo em que nós somos cada vez mais motivados a olhar somente para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio mundinho que a gente vai construindo, não é? Com as nossas preferências, com aquilo que a gente quer ouvir, e a gente vai criando essa bolha, não é? Como se isso fosse a realidade, na verdade é o que nós queremos, né? Diante desta realidade que nós estamos vivendo, Maria nos ensina a ser caridosos, né? Então olhar para o outro, olhar para além de si mesmos, né? Não ficar gerando em torno apenas dos próprios fracassos, ou dores, ou feridas, né? Mas olhar que existe algo maior. Primeiro, existe Deus que nos impulsiona. Segundo, existem outras pessoas e existe uma missão que o Senhor nos dá. Que aprendamos com ela para cada vez mais adorarmos a Jesus. A fé, a esperança e a caridade, para que um dia nós também sejamos elevados para junto do nosso Deus, com a presença de sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,